pessoas que falaram como foi a experiência de conhecer Jesus. Então, durante a semana, nós vimos João Batista, nós vimos as pessoas que comeram dos 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados, nós vimos o testemunho do próprio Deus Pai falando sobre Jesus, e nós vimos também o testemunho da multidão para quem Jesus estava pregando. Então, o que é que essas pessoas, o que é que esses personagens testemunharam, falaram sobre Jesus? O que é que eles disseram sobre ele? Como foi o testemunho deles falando de Cristo? Então, nós vamos ver primeiro João Batista. Vamos lá para João, capítulo 3. João 3, verso 22, 23. Evangelho de João 3, 22 e 23. Vamos entender em que contexto isso aconteceu. Jesus já tinha começado o ministério dele, já tinha pregado, já tinha curado várias pessoas. Aí olha o que aconteceu, verso 22 e 23. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Então teve um episódio no ministério de Jesus que ele pregava e os discípulos faziam o batismo das pessoas. As pessoas se arrependiam e eram batizadas. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então Jesus estava batizando num lugar e João Batista estava batizando em outro. Agora olhem o que aconteceu com os discípulos de João, verso 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Então vamos prestar atenção nessa fala aqui dos discípulos de João. O que é que eles queriam dizer quando estavam falando isso para João? Eles disseram: João, aquele homem que o Senhor batizou agora está batizando também. Ele está em outro lugar do rio e ele está pregando e as pessoas estão indo até ele e estão sendo batizadas. Então o Senhor está batizando aqui e ele está batizando lá. O que é que vocês acham que eles queriam dizer com isso? O que é que eles estavam querendo que João sentisse? O Senhor está batizando aqui e aquele homem que o Senhor batizou está batizando agora lá, em outro canto do rio. Ele está. Que João sentisse inveja, que João ficasse com ciúme. Não, eu sou o João Batista, eu que tenho a função de batizar. Aquele homem lá que eu batizei não pode estar fazendo isso. Então eles queriam que ele sentisse inveja, que ele sentisse ciúme de Jesus. Agora, o que é que vocês acham dessa atitude? É uma atitude certa ou uma atitude errada? E por que isso é uma atitude errada? Essa atitude dos discípulos de João? Exatamente, eles queriam que João fosse o único que estivesse batizando. Eles não aceitavam que Jesus também estivesse fazendo o mesmo que ele, né? Então, aqueles discípulos de João estavam plantando uma intriga. Eles estavam querendo começar uma inimizade entre Jesus e João Batista. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que a Bíblia diz sobre pessoas que gostam de fazer isso, que gostam de semear intrigas, que gostam de semear discórdias? Eu disse isso no Zoom, mas vale a pena a gente conferir agora. Vocês sabem quais são os 7 pecados que Deus mais odeia? Quem já ouviu falar dos 7 pecados que Deus mais odeia? Vamos ver? Vamos lá em Provérbios. Provérbios é o livro preferido da Bíblia da maioria das pessoas. Muita gente ama Provérbios. Em Provérbios, no comecinho, tem a lista dos 7 pecados que Deus mais odeia.
Provérbios 6, do 16 ao 19. Entre esses pecados, tem esse que os discípulos de João cometeram. Provérbios 6, do 16 ao 19. Que lista é essa? Que pecados são esses que Deus odeia mais do que os outros? Se bem que todos os pecados têm a mesma gravidade, mas esses deixam Deus muito irritado. Provérbios 6, do 16 ao 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta ou abomina. Primeiro, olhos cheios de orgulho, ou seja, pessoas que andam assim por cima, querem se achar melhor do que os outros, pessoas arrogantes, olhos cheios de orgulho. Segundo, língua mentirosa, pessoas que você não pode confiar, que vivem inventando, que vivem tentando ocultar a verdade, se safar de alguma situação através da mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que faz planos perversos. 5, pés que se apressam a fazer o mal, pessoas que são rápidas para fazer o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. E o 7, o que semeia discórdia entre os irmãos. Então, gente, o mesmo erro daqueles discípulos de João acontece muito hoje. Tem gente que gosta de semear intrigas, que gosta de semear contendas, de colocar um contra o outro. Isso é comum em vários ambientes de trabalho, até nas igrejas, mas essa é uma atitude que a gente deve evitar. Agora, qual é a atitude que a gente deve imitar? Qual é a atitude que cada um de vocês, cada um de nós devemos seguir? Vamos voltar lá para João? João 3. Os discípulos de João estavam querendo semear uma discórdia, mas qual foi a resposta do próprio João Batista? João 3, do 27 ao 30. Olha qual foi a atitude do próprio João Batista. João 3, de 27 ao 30, diz assim: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se isso não for lhe dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Então ele está dizendo: olha, eu fui enviado para preparar o caminho do Messias. O Messias é ele. Eu disse a vocês esses dias: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou só preparando o caminho para ele. Como ele já chegou, então a minha função, a minha missão já está cumprida. Porque eu vim preparar o caminho para a chegada dele. Ele é que é o Cristo, ele é que é o Messias. Ao verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então, era como se João estivesse comparando aqui ao amigo do noivo. O noivo é Jesus e a noiva são as pessoas que João estava preparando para se encontrar com o noivo, que era Jesus. Então, quando Jesus agora estava começando seu ministério, então João estava satisfeito, que a missão dele estava cumprida. Mas agora vem a frase, que é a melhor frase de João em todos os evangelhos, verso 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Qual é a maior dificuldade que a gente tem para ser que nem João Batista? O que é que vocês acham? Qual é a maior dificuldade que a gente tem para ser que nem ele, para ter esse mesmo espírito dele? E por que a gente é tão egoísta? Como é que a gente acaba desenvolvendo o egoísmo no nosso dia a dia? Pois é. Mas o que leva a gente
gente a se tornar egoísta no nosso dia a dia? Às vezes são ações pequenas que vão fazer a gente se sentir egoístas, querer as coisas só pra gente, querer que seja só do nosso jeito. Por que a gente é assim? Pode falar. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Por que a gente é tão egoísta? O pecado faz com que a gente queira que o outro se lasque, que a gente se dê bem, não importa a situação. A gente faz algo de Deus, mas quer ser reconhecido. Olha aí, às vezes a gente quer que a gente seja reconhecido, que a gente seja servido, né? Que os outros sigam, que os outros façam as coisas pra gente, mas a gente não tem o sacrifício de fazer tudo isso. Exatamente. A gente quer ser servido, mas não quer servir. E tem uma frase que é bem famosa, que é assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, esse... Olha aí, exatamente. Tem pessoas que fazem ato de serviço, mas é apenas para tirar foto, para registrar, para aparecer, para que os outros vejam o quanto ele foi bom, o quanto ele foi generoso, né? Olha a humildade dele, né? Eles ajudavam os outros, mas não esperavam reconhecimento, eles não queriam fama, não queriam que ninguém ficasse, né, homenageando assim. Então, o espírito de João Batista é o espírito que a gente deve ter. João Batista tinha todos os motivos para se tornar orgulhoso. Por quê? Por que vocês acham que João tinha todos os motivos para ser orgulhoso, para se achar? Quais eram os privilégios que João Batista teve? Olha aí. Ele poderia ser. Ele era evangelista famoso, as pessoas ouviam a ele, todo mundo era batizado por ele, e teve mais privilégios que ele teve. Olha aí, ele teve o privilégio de ser a pessoa que batizou Jesus. Imagine você ser a pessoa que vai batizar Jesus. Ele podia se achar o resto da vida todo por causa disso. Onde quer que ele fosse, ele podia dizer isso: olha, eu fui o homem que teve a honra de batizar o Messias. Ele é primo de Jesus, exatamente. Mas João, ele teve um espírito de humildade tão grande que ele reconheceu a sua função. Ele disse: olha, a minha função foi só preparar o caminho para ele. Como ele já começou a obra dele, então a minha já está concluída. Que ele cresça e eu diminua. Então, essa é uma lição valiosa que nós aprendemos com João Batista. E aí, o que mais a gente pode aprender com ele? Vamos agora para João 1. João 1, verso 29. João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a respeito de quem eu falava, quando eu disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Então aqui agora é outra lição que nós podemos aprender. Aqui foi o momento em que Jesus chegou até João para ser batizado. E quando Jesus vinha chegando, aí João apontou e disse: esse é o Cordeiro de Deus. E todo mundo se voltou para olhar para ele. Acho que eu disse isso até no sábado passado. Todo mundo se voltou para olhar para Jesus e estranharam, porque Jesus era um homem simples, acabado, queimado do sol, uma pessoa que era trabalhador, uma pessoa do povo, que não tinha beleza, não parecia ser rico. Tem até alguns historiadores que dizem que ele até andava descalço.
Ele era uma pessoa pobre, era uma pessoa que não se destacava se estivesse no meio de uma multidão. E aí João aponta e diz: esse aí é o Cordeiro de Deus. Então ele ficou: oxe, esse homem aí, o que é que esse homem tem de demais? Será que ele está falando de uma pessoa atrás? Eles olharam assim: não. João está apontando para ele, ele é o Cordeiro de Deus. Aí, por que esse homem, por que João apontou para esse homem? E outro, por que João disse que Jesus, por que João chamou Jesus de Cordeiro de Deus? Por que João não disse: esse aí é o Messias? Esse aí é o Libertador, esse aí é o Cristo? Por que João usou esse termo para falar de Jesus? Esse é o Cordeiro de Deus. Olha aí. Então, quando Jesus apontou e disse, quando João apontou e disse dessa maneira, ele estava quebrando as expectativas das pessoas que estavam ali. Se João dissesse: esse aí é o Messias, esse aí é o Cristo, todo mundo ia olhar para Jesus pensando assim: não, tem que ser um homem rico, tem que ser um príncipe, tem que ser um general, alguém famoso, porque esse homem que vai libertar o povo de Israel dos romanos. Mas João não falou dessa maneira, ele não disse: esse é o Messias. João disse: esse é o Cordeiro de Deus, ele é a pessoa que vai nos salvar. Ele veio para nos salvar dos pecados. João disse dessa maneira para mudar a mente das pessoas que estavam ali, para que elas olhassem para Jesus como Salvador delas. Exatamente. Quem conhecia as Escrituras, quem estudava de verdade, entendeu isso que João falou. Entendeu? Ele não é um homem que vai nos libertar de Roma. Ele não é um general qualquer. Ele é um Salvador que vai nos salvar dos pecados. É isso que João queria conscientizar. Então, a gente fala assim muito do povo de Israel, mas você sabia que existem pessoas que criam para elas mesmas um Jesus personalizado? Você sabia disso? Que criam um Jesus de acordo com o que elas gostam, de acordo com as suas preferências. Sabia que as pessoas fazem isso? Eles querem um Jesus que aceite eles exatamente do jeito que eles são e não mude nada. Jesus tem que me aceitar do jeito que eu estou e não é para mudar nada. Tem que deixar eu do jeito que eu estou. Eu não quero ser transformado. Eu não quero que ele mude nada no meu coração, não mude nada na minha vida. Eu quero que ele me salve do jeito que eu estou. As pessoas pensam dessa maneira. Muita gente pensa assim: eu quero um Jesus que aceite eu, que me aceite do jeito, com os pecados que eu tenho, não mude nada, não transforme, não faça mudança nenhuma. As pessoas pensam dessa maneira. E qual o perigo de pensar assim? Porque esses cristos personalizados que as pessoas criam não vão salvar.
O Cristo que salva é o Cristo que está na palavra de Deus. É o Jesus que a gente conhece. O Jesus que aceita você, mas para transformar você, para mudar da maneira que Ele gosta. Não é para a gente querer um Jesus que se adapte a nós, é para a gente se adaptar ao jeito de Jesus. Amém? A vontade dele é suprema, a vontade dele é maior. Então essa é uma lição muito importante e que nós vamos aprender ela ao máximo nessa manhã. Que agora nós vamos para o capítulo 6. João 6, do 1 ao 15, é a famosa história da multiplicação dos pães e dos peixes. Ali vocês sabem que tinham milhares de pessoas ali assistindo, mais de 5.000 pessoas. Jesus pregou para a multidão o dia todo e as pessoas não tinham levado comida, não tinham levado alimento. E aí as pessoas começaram a ficar com fome. E aí Jesus disse: vocês têm alguma coisa de comer? Essa não, só tem esse menino que tem 5 pães e 2 peixes. Aí trouxeram para Jesus, Jesus abençoou, multiplicou e deu para toda aquela multidão se alimentar e ainda sobrou 12 cestos cheios. Então você deve imaginar que todo mundo ali ficou muito feliz, que Jesus pregou e ainda deu de comer para todos eles, né? Muito bom, quando ele termina de pregar, tem aquele ajuda-panela, tem comida. Todo mundo gosta daquele PG que no final tem aquela sopa, né? Tem aquelas bolachas para você comer. Gabi, sua avó, como é? Sua avó deixar, você bebe? Não. Se sua avó deixar, você bebe? Não, se mesmo você faz, sua avó deixar. Se sua avó deixar, você bebe? Ela falou assim. Foi desse jeito. E que eu entendi que ele estava querendo dizer: se sua avó deixar, você bebe? Entendi assim. Entendi. Isaías é agente duplo. Ela está querendo colocar na perdição. Não, a pergunta é: se sua avó deixar, você bebe? É isso. Tá vendo? Isaías estava precisando tudo isso aí, escondendo as intenções dele. Mas olha, então eles recolheram 12 cestos cheios de pães e cheios de peixes. 12 cestos cheios. Trava a língua agora. 12 cestos cheios. 12 cestos cheios de pães e de peixe. Eles recolheram. E o povo ficou feliz. E o povo ficou animado. Porque agora, toda vez que Jesus fosse pregar, agora ele ia dar alimento para eles comerem. Toda vez no final do sermão, agora ele ia ter que comer. Comer de graça. Eles não precisavam fazer de casa, não precisavam sair para comprar. E o próprio pregador ia providenciar comer para eles tudinho. Né? Então eles pensaram assim: o Messias desse jeito é bom demais. O Messias que dá de comer, o Messias que providencia, que faz ali a comida surgir do nada, é bom demais. Aí olha o que eles fizeram. Verso 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aparentemente, quando a gente lê assim, é uma frase bonita, né? Eles reconheceram que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus sabe as intenções. Jesus sabe as intenções de cada pessoa. Jesus sabe quem está falando de verdade, quem está falando de fingimento, quem está vindo por interesse. Ele conhece nosso coração. Verso 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o rei à força. Olha aí. Jesus sabia que todo mundo que estava ali, a maioria das pessoas, tinham vindo só para comer. E alguns tinham vindo para fazer se tornar o Messias à força. Olha, se ele, um rei à força. Se ele não quiser se tornar o rei, a gente vai forçar ele a ser rei hoje. Vamos fazer uma coroa aqui e vamos tornar ele rei de Israel agora. Se ele não quiser, mas a gente obriga ele a ser. Porque milagre desse aqui, rapaz, resolve a fome. Ele vai fazer
surgir pão, vai fazer surgir peixe do nada para alimentar o povo todo. Então ele vai ser o rei agora, a gente vai forçar. Lá no Evangelho das Nações, diz que, como eles estavam desenvolvendo por Roma, a nação deles lá no reino, eles queriam um rei que libertasse eles de Roma, e ali estava alguém que ia curar os soldados feridos na batalha, ele entrando e curando, né? Aquele rei ia poder curar os feridos, ia poder alimentar o exército, e não ia precisar de um exército grande. Olha, um rei perfeito. Olha aí. Então, ele era o rei perfeito, era o rei que o povo sempre sonhou em ter. Um rei que tinha os poderes de Deus. Podia fazer surgir um exército do nada, podia alimentar, podia fazer surgir armas do nada, podia derrotar Roma no sopro. Mas qual foi a reação de Jesus? Olha o final do verso 15. Jesus, sabendo que eles estavam vindo com a intenção de fazer o rei à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ele saiu do meio da multidão e foi sozinho para o monte, porque aquilo não era o propósito de Deus. Aquele não era o propósito de Deus. Não era o propósito de Jesus. Ele não veio para se tornar um rei humano, um rei terreno. Ele veio como um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, como Salvador. Porque o nosso maior problema não são os governos, não é a fome. O nosso maior problema não é a pobreza, a desigualdade social. O nosso maior problema é o nosso pecado. E é disso que Jesus veio nos salvar. Por mais que a gente viva a vida mais miserável aqui, mas se a pessoa aceita Ele como o Cordeiro de Deus, tem a vida eterna que é muito melhor. Essa é a certeza que Jesus queria passar para as pessoas. E é isso que esse povo não estava entendendo. Então Jesus... É o rei do universo, olha aí. É o rei do universo. Então Jesus foi sozinho para o monte para orar. E aí no 16 ao 21 é outra história famosa, porque aí os discípulos subiram no barco e atravessaram o mar da Galileia. E o povo foi para casa. E Jesus foi para o monte. Só que naquela noite teve uma tempestade terrível no mar. O mar da Galileia, a Bíblia chama de mar, mas ele era como se fosse um lago gigante, uma lagoa gigante. E aí o barco estava bem no meio do mar, desse lago da Galileia, e teve uma tempestade que o barco quase ia virando. E aí Jesus foi atrás do barco andando sobre as águas. E aí teve aquele episódio de Pedro querendo afundar, e Jesus puxou Pedro de volta, colocou no barco, e os discípulos pensaram assim: quem é esse homem que o vento e o mar obedecem a ele? Ontem ele multiplicou os pães e os peixes, agora de noite ele andou sobre as águas. Esse homem é diferente, essa pessoa, esse mestre não tem igual não. Mas agora a parte que eu queria chegar é essa do 22 para frente. No dia anterior, Jesus multiplicou os pães e os peixes. De noite, Jesus andou sobre as águas, chegou na outra margem. Agora olha o verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Ou seja, tinha dois barcos. Um barco, os discípulos foram nesse barco atravessar para o outro lado, e tinha sobrado só um outro barco, e Jesus não tinha pegado outro barco para atravessar. Então como é que Jesus foi? Porque o barco que estava com os discípulos foi sozinho, Jesus não estava com os discípulos, e ele não está mais aqui desse lado. Como é que ele foi parar do outro lado? Será que ele foi nadando, atravessando o mar nadando? Eles pensaram assim. Olha o verso 3. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Então começaram a chegar outras canoinhas dos pescadores que trabalhavam ali. Começaram a chegar esses barcos ali naquele canto. Aí o verso 24. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali e nem os discípulos, entraram nos barcos que estavam chegando e partiram para Cafarnaum para procurar Jesus. Olha, esse povo era um povo, né? Eles estavam... Eles subiram nos barquinhos dos pescadores que tinham chegado
e foram atravessar o mar para procurar Jesus. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi parar? Aí o verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando é que o senhor chegou aqui? Como é que o senhor veio? Porque, olha, tinha 2 barcos. Num barco os discípulos foram sem Jesus. E Jesus também não estava daquele lado. Jesus atravessou o mar sem usar o outro barquinho que tinha sobrado. Como é que ele foi parar? Mas eu gosto que Jesus, ele não vai dar satisfação, não vai dar resposta que lhe convém. Jesus agora foi dizer exatamente o que é que aquele povo queria. Aquele povo estava obstinado, mas era por um motivo que não era o certo. Olha o verso 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão procurando, não porque vocês viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês vieram só para comer. Então, verso 27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu seio. Então Jesus não estava querendo dizer para eles pararem de comer, para eles pararem de trabalhar, pararem de comprar subsistência para eles, mas para que eles soubessem o que era prioridade. A prioridade não era uma comida que ia passar, não eram coisas temporárias, coisas passageiras, coisas dessa terra. A prioridade era a palavra de Deus, que era isso que eles estavam deixando de lado. Eles vinham assistir Jesus pregando, mas era pensando na comida, era pensando no depois, era pensando: será que ele vai libertar a gente de Roma? Será que ele vai dar riqueza para a gente? Será que ele vai comprar roupa? Será que ele vai dar casas de luxo para nós, quando ele se tornar o rei? As pessoas iam ver Jesus pregando, mas era pensando nessas outras coisas. Então Jesus precisava tanger aquele povo para eles entenderem: olha, o que importa é o reino do céu, o que importa é a palavra que eu estou passando. Mas era difícil, aquele povo era difícil, assim como nós também somos. Então Jesus foi dizer agora no verso 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Sabe o que é que vocês têm que se alimentar? De mim. Vocês têm que vir a mim, se alimentar das minhas palavras. É só assim que vocês vão ter vida. E aí a gente ouve esse verso, a gente lê esse verso, a gente acha bonito, a gente acha belíssimo, a gente coloca nos calendários, a gente coloca na frente de casa, naquelas tabuletas, na frente de casa, a gente acha bonito. Mas vocês sabiam que todo mundo ficou escandalizado quando Jesus falou essas palavras? Todo mundo ficou... Ninguém entendeu isso que Jesus disse. Sabe qual foi a reação do povo quando Jesus falou que era o pão da vida? Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem é que pode suportar? Essas palavras que Jesus falou são duras, ninguém pode suportar isso que Jesus falou. E por causa disso, verso 66, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por que muitas pessoas se decepcionam com a Bíblia? Porque não entendem. O que mais? Por que muita gente se decepciona com a verdade? Olha aí, 2 motivos: porque não entendem e porque criam uma ilusão de que não vão passar por problemas. O que mais? Por que muitas pessoas se decepcionam quando ouvem uma mensagem, quando ouvem a pregação, assim como as pessoas se decepcionaram nesse dia que Jesus falou isso? Por que as pessoas se decepcionam com Deus e deixam de acreditar nele? Olha aí, o terceiro motivo: porque não querem abandonar
os costumes que tinham, os hábitos que tinham. A Bíblia diz abandona, a Bíblia diz mude, transforme-se, que a pessoa não quer abandonar. É o mesmo que você está falando disso. Quem vem para ser servido, decepciona e vai embora. Não fica. Não fica. O segredo é esse. Não fica. Não fica. Na boa, não fica. Jesus decepciona demais. Tem um ditado que o pessoal diz assim, nem Jesus agradou a todo mundo, mas eu não costumo dizer isso. Tinha centenas de pessoas que acompanhavam Jesus para todo canto. Mas depois desse dia só ficou 12. Sabe disso? Igual o sacrifício. E tem também um outro motivo que está bem implícito, mas a gente percebe. A gente percebe assim, quem está aqui, a gente olha assim para as reações das pessoas, a gente nota. E quando vocês dão um estudo bíblico, vocês vão na casa, vocês olham nos olhos das pessoas e percebem isso. E quando a gente está contando alguma história, quando a gente está contando alguma fofoca, alguma coisa assim do dia a dia, todo mundo presta atenção. Todo mundo fica assim, todo mundo quer adaptar. No PG a gente percebe isso. Naquele momento, antes de abrir a Bíblia, naquele momento ali que todo mundo está falando da vida, todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Ah, porque a mulher fulana e tal não sei o quê, ah, porque o cachorro caiu no muro, não sei o quê, aí todo mundo está acordado, todo mundo está esperto para falar de coisas do dia a dia, coisas terrenas. E por que as pessoas começam a bocejar, começam a ficar com sono quando vão falar de coisas espirituais? Por que para conversas bestas todo mundo presta atenção, mas com coisas espirituais, coisas teológicas, coisas da Bíblia, coisas de Deus, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem dormir. Mas tudo é questão de disciplina, tudo é questão de foco. Quando a gente foca, por exemplo, em fazer exercício, aqueles fisiculturistas, pessoas que malham, a disciplina delas, elas acordam cedo, elas comem nos horários certos, comem aquela alimentação que faz bem para o corpo dela, eles tomam aquelas creatinas, né, aquelas coisas para ficar forte, eles malham, eles se concentram para conquistar aquele prêmio, que para muitos é aquele prêmio do fisiculturismo, né? Eles se esforçam, eles não dão trégua, eles não comem besteira, eles não vão dormir tarde, eles não ficam acomodados, eles se disciplinam para conquistar o objetivo. Quando a gente quer passar no Enem, a gente passa o ano todo estudando para passar no Enem. Quando a gente se disciplina para uma coisa, a gente faz sacrifícios, a gente foca somente naquilo. Então, se todo mundo se disciplinasse para focar, para entender a Bíblia, todo mundo entenderia, todo mundo aprenderia. Começando por coisas simples, pelas parábolas, que são histórias simples, descontáveis, a gente vai entender pelo básico até chegar no mais avançado. É tudo foco, é tudo querer, é tudo se dispor a aprender. Acontece que o foco das pessoas, na maioria das vezes, está em outra coisa. E é isso que prejudica elas. Que horas são? Eu percebi a onda, eu sou
rebeldes ali, que ia brigando no final do Caleb. Todo ano tem. Olha, ainda dava. Ainda tem quarta e a quinta-feira. Só que a lição da quarta e da quinta já é outra lição. A gente já pode deixar para outra semana. A gente já pode encerrar com isso. Vamos ficar de pé e vamos pedir a Deus para que Ele ajuste o nosso foco. Se a gente ainda está distraído com outras coisas, que Ele possa trazer a gente para o trilho certo, para a estrada certa. Que se a gente focar no que é importante, a gente vai se disciplinar para aprender aquilo, para crescer naquilo. Eles colocaram umas abas aqui no cabeça do animal. O carroceiro fez o animal não se. O animal só lá para frente, né? Você lembra? Você nem achou que negócio, você lembra? O carroceiro que estava umas abas aqui no fundo. O cavalo é um negócio aqui que vai lá na sala. Porque o cavalo, o joelho dele olha assim, o olho dele é assim meio. Ele olha para frente e para o lado assim. O ser humano ele olha para todo lado, ele não foca num. Eles colocam aquele tampão para olhar só para frente. E quem dera que Deus colocasse esse tampão para a gente olhar só para as coisas dele, olhar só para ele o tempo todo. Ele tem que treinar o nosso olhar. A gente está mais atrás, 25 anos atrás, a mãe quando ela ia pegar água, a gente precisava pegar 5 minutos, aí a gente também tem proteção. Ele estava uma atrás do outro, na varetinha, que estava lá, na varetinha, aí uma atrás do outro até em casa. Pegava uma água até em casa, aí uma atrás do outro. Mas se não fosse essa proteção, aí não tinha pintura, era mais cara, era para pegar um papelão, um estudava, amarrava um cordãozinho, já para ele não sair se desviar, só uma atrás do outro, e ir embora, e ainda atrás, acompanhando. Os barris d'água. Tem que dizer que se perder porque eles ficaram distraídos, né? Olhando assim, tem um pasto aqui, aí se embora, você deve beleza. Exatamente, o foco disso aí é para ele só E mais um nome desse negócio ali. Deus dá esse negócio para nós, mas nós mesmo temos que colocar. Quem quer orar? Quem quer orar entregando isso nas mãos de Deus? Que nós possamos pedir a Deus para que Ele vá desenvolvendo em nós esse olhar fixo nele. Quem deseja orar? Como os antigos faziam com os burros para que eles não se desviassem e seguissem aquele caminho, Deus. Que o Senhor faça isso com nós também. Amém. Para que todos nós podemos te seguir, Deus, sem olhar para trás e para os lados. Amém. Eu te peço, Deus, Senhor, abençoe o pregador, que ele possa pregar, não com as palavras dele, sim com a tua. E também te peço por tudo. E também queria que o Senhor, se for da tua vontade, aquela menina que está ali, ela pudesse voltar para o seu lar. Lara, ela pudesse voltar para o seu lar. E ela também pudesse dizer: mamãe, eu estou curada. Amém. Isso é o sonho de cada mãe quando cada filho está doente. É isso, Deus, que eu vim te pedir. Também te peço por Luísa, que eu continuo orando por ela e também por Toninha. Abençoe, Deus, também meu pai, minha mãe, toda a família que está sendo representada por mim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.